Ao cruzar as 23 províncias da Argentina, descobrimos que os maiores tesouros costumam estar escondidos onde menos se espera. E é no coração da província de Corrientes que se revela um dos seus segredos mais bem guardados. Partimos de Misiones rumo à província de Corrientes, em direção ao Parque Nacional Umburucujá, a cerca de 300 quilômetros de distância. E já no caminho, começamos a sentir a essência do que este lugar tão singular nos reserva. Salvou a tartaruga! Que bom que pôde correr ela. No, le iba a agarrar y salió corriendo. A cidade mais próxima do Parque Nacional é o pequeno e acolhedor vilarejo de Umburucujá, a capital nacional do autêntico chamamé tradicional. Matías Fernández y su conjunto. Pueblo de Umburucujá, aquí he venido a cantarte y con mi voz a expresarte todo mi humilde sentir, deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosas hoy florecen para ti. ¡Arriba, Umburucujá! ¡Se armó la fiesta! Seguimos rumo ao Parque Nacional Umburucujá e, a partir daqui, o asfalto deu lugar ao típico caminho de terra pantaneira. Sigo o destino além nas quebradas de um sertão, com meu cavalo a trilhar rumo à imensidão. Aos poucos, o cenário foi se transformando e a mudança no bioma já se fazia notar. Pego a viola no meu chapéu a colocar, vou seguindo em disparada a viola a tocar, passando em pontes e barreiras, mil estrelas a brilhar, na esperança de um dia eu te encontrar. Agora estamos dentro dos limites do parque. E a cada quilômetro percorrido, a mata se torna mais densa e mais viva. O camping do parque será a nossa casa pelos próximos dias. No século XX, o botânico dinamarquês Troels Lindell Pedersen mudou-se para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial para cuidar das terras de sua família. Interessado na flora local, adotou práticas sustentáveis e ajudou a recuperar o ecossistema da região. Em 1991,
Ele e sua esposa doaram essas terras ao governo argentino com a condição de que fossem preservadas. Assim, em 2001, foi criado oficialmente o Parque Nacional Umburucujá. É hora de explorar o Parque Nacional Umburucujá. À medida que nos aprofundamos na floresta, a vida ao nosso redor começa a se revelar, em formas, cores e sons. Alguns insetos chamam a atenção com suas colorações vibrantes, como pequenas joias em movimento. Entre as folhas, podemos avistar um belo exemplar do bico duro, e no alto da árvore, discreta e elegante, está a viudita branca. Enquanto caminhamos pela floresta, um ruído vindo do alto de uma árvore chama a nossa atenção. E para nossa surpresa, não estamos sozinhos. Este é um bugio que nos observa em silêncio. As cores vibrantes da vegetação se destacam em cada canto da selva, como se a natureza pintasse a paisagem com criatividade. No caminho, encontramos um dos ícones deste bioma, um imenso jacaré, imponente e silencioso. À medida que a noite se aproxima, a lagoa ganha vida. Uma nuvem de mosquitos e insetos voadores paira sobre as águas, em uma dança caótica que alimenta toda a cadeia da vida. O dourado do céu se desfaz lentamente, cedendo lugar à luz prateada da lua, e sob o brilho das estrelas, os grilos entoam sua sinfonia, anunciando a chegada de mais uma noite no coração da natureza selvagem. O dia amanheceu nublado, com um sol tímido entre as nuvens. O clima perfeito para iniciarmos a trilha de Atai, a principal do Parque Nacional Umburucujá. Com cerca de 7 quilômetros de extensão, ela nos conduz até a nascente deste grande pântano. O nome da trilha vem das numerosas palmeiras de Atai, que acompanham o percurso como sentinelas naturais do caminho. Agora, passamos pela antiga capela, remanescente dos tempos em que estas terras pertenciam a Pedersen. Ao final da trilha, somos recompensados com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Diante de nós se estende um dos biomas mais fantásticos e ricos do continente sul-americano. O Parque Nacional Umburucujá une 3 biomas: o Chaco úmido, com bosques densos, o Espinal, com pastizais e palmeiras de Jatai, e a selva paranaense, com vegetação características como timbó e pindó. Essa diversidade abriga uma rica fauna, incluindo espécies ameaçadas como o aguará-guaçu. Além dos jacarés, cardeal do Pantanal, a tartaruga araucane, uma das maiores tartarugas de água doce do mundo, e é considerada uma espécie muito rara e vulnerável. Aqui, a vida se entrelaça em perfeita harmonia. Capivaras, jacarés, tartarugas e diversas aves, como a imponente anhuma, com suas asas abertas, desfilam diante de nossos olhos. No caminho, encontramos também o guaçuncho, um cervo do cerrado,
silencioso em sua passagem. A sensação é de estar diante de um espetáculo único, onde a natureza se revela em toda a sua diversidade, expondo sua complexidade e equilíbrio. A exuberância deste bioma nos envolve, mostrando a interdependência de cada ser vivo, como se cada um tivesse sido criado com um propósito, com a intenção de manter esse ecossistema funcionando em harmonia. Com o anoitecer, a chuva chegou como um alívio, amenizando o calor intenso que marcava o final do dia. Enquanto isso, a Mayra preparava uma pizza para celebrar a experiência única que vivemos ao longo desses dias. O sol surgiu novamente, aquecendo a paisagem. Aproveitamos o início do dia para descansar, saboreando um mate ao som dos cantos dos pássaros, que preenchem o ambiente com suas melodias serenas. A experiência que vivemos aqui foi transformadora. A imersão nesta natureza selvagem foi revigorante e cheia de aprendizados. Sentir o clima, ouvir e observar os animais em seu habitat natural reforçou um paradigma que considero mais plausível. Tudo neste universo foi criado com um propósito, com uma intenção e com uma complexidade que não pode ser explicada por acaso. Em cada detalhe da natureza, percebi uma sintonia fina, uma harmonia perfeita que mantém o ecossistema funcionando de maneira coordenada e inteligente. Aqui no coração da natureza fica claro que a vida não é obra do mero acaso, mas de um projeto maior que nos convida a contemplar a mente inteligente que criou e que sustenta o universo.